Olá, meninos! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Agora vamos falar, no tópico 2 ainda, coordenação dos animais, sobre organização do sistema nervoso no corpo humano, tá? Na página 130 até a 135. Bom, nesse momento nós vamos falar da organização do sistema nervoso, tá? No ser humano. Aqui nós temos o encéfalo, que é toda a estrutura que vai estar dentro do crânio, certo? Aqui nós vamos ter o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Todas essas estruturas estão dentro do crânio. Vocês lembrem lá da nossa aula sobre o sistema esquelético, né? Vocês lembram? Tá certo. Nós temos aqui, ó, a medula espinal e nós temos os nervos. Nessa outra imagem aqui, nós podemos ver melhor. Nós temos o encéfalo, tá? A medula espinal, que é o nosso sistema nervoso central, tá certo? Aqui, ó, sistema nervoso central, e aqui do lado nós temos sistema nervoso periférico. Vocês podem ver ali na outra imagem, tá? Aqui, ó, essa é em amarelinho, desculpa, em rosa. Em rosa é aqui o encéfalo, a medula espinal, sistema nervoso central, e ao lado, em azulzinho, nós temos o sistema nervoso periférico, que são os nervos, tá? Cada um ele vai ter uma função, a gente vai compreender melhor agora. Ó, no encéfalo. O encéfalo é toda essa estrutura, certo? Então, lá no nosso crânio, na nossa cabeça, nós temos essa estrutura. Professora, qual é a forma dela? Essa é a forma, mas assim, o modo que a gente pode pegar, topar, é meio gelatinoso. É como se fosse uma gelatina, tá? A forma que a gente pega é como se fosse uma gelatina, então é meio molengo, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, o nosso cérebro, o nosso cerebelo e nós temos também o nosso tronco encefálico. Aqui, ó, nós temos essas cores aqui diversificadas, tá? Mas, em natural, no nosso corpo, é essa forma aqui, tá certo? É assim que está no nosso corpo. Aqui, nós encontramos nos livros de anatomia, nós encontramos lá nos atlas, quem estuda medicina, enfermagem, biologia, utiliza esses livros porque, ó, são colorações diferentes justamente para a gente saber cada partezinha do cérebro, do nosso encéfalo, tá? Porque, ó, o cérebro, essa região, cerebelo, tronco encefálico. É interessante lembrar que nesse tronco encefálico, aqui abaixo, vamos ter a continuidade da coluna, da medula espinal, certo? Então, a medula espinhal vai dar continuidade aqui, ó, formando o sistema nervoso central. Encéfalo, toda essa estrutura, e a medula espinal formará o sistema nervoso central do ser humano, tá certo? Ó, aqui nós vamos perceber todas as estruturas que nós estávamos falando anteriormente, tá certo? Nós temos aqui o encéfalo, as estruturas do encéfalo, né? O cérebro, tá? Nós temos o cérebro. Qual a função do cérebro, professora? Inteligência, memória, sensações. Quando a gente está lendo, nós precisamos de quem? Do cérebro, não é verdade? Para a gente ler, para a gente falar, tudo isso nós precisamos do nosso cérebro, tá? Quais outras estruturas que estão no nosso encéfalo que são necessárias também? O cerebelo, aqui ó, o cerebelo, tá? O nomezinho aqui. A função dele, regular a postura, regular o equilíbrio do nosso corpo, porque não é somente o cérebro. O cérebro é fantástico. Ele tem diversas funções, né? No livro de vocês podem também estar lendo e observando isso. Para a gente pensar nas coisas, a gente sentir emoções, tudo isso, quem a gente vai utilizar? O cérebro. Mas é só o cérebro que faz tudo isso? Não, nós temos também outras estruturas que vão dar todo esse suporte ao nosso cérebro, tá certo? Ó, temos também aqui o tronco encefálico, olha lá, ó, tronco encefálico. Qual seria a função desse tronco encefálico? Coordenação dos batimentos cardíacos e também a coordenação da nossa respiração, certo? Tudo isso aqui vai ajudar ao ser humano
a se movimentar, a falar, a ler, escrever. Por quê? Eles que irão coordenar todas as ações do nosso corpo. Se não fosse ele, ocorreria o quê? Bom, eu acho que vocês já escutaram falar de uma doença chamada AVC, que seria o quê? É uma sigla, né? AVC, Acidente Vascular Cerebral, tá? Hoje em dia já deram uma outra denominação, não é conhecido mais como AVC, e sim como AVE, é a sigla correta. O que é AVE? Acidente Vascular Encefálico, porque pega toda essa estrutura aqui que nós falamos, tá? E o que é isso, professor? O que é AVE? AVE nada mais é do que o rompimento de alguma artéria no nosso crânio, no nosso encéfalo. Então, quando ocorre isso, aí fica lá um monte de sangue, né? E a pessoa acaba o quê? Algumas vezes morrendo e outras vezes, na maioria das vezes, ficando com sequelas. Então, tem gente que quando tem AVE, acaba ficando com a parte do rosto paralisado. Tem gente que acaba comprometendo partes do corpo, né? O movimento do corpo dessas pessoas. Então, tudo isso por causa de quê? Por causa de uma doença causada lá no nosso encéfalo, tá certo? Então, essas estruturas são de extrema importância. Elas são muito importantes para nossa vida, certo? Vamos ver aqui no próximo slide, ó. Transmissão de impulsos nervosos. Vocês estão conseguindo ver aí essa imagem que nós temos lá no livro, certo? A princípio, nós temos o quê, ó? Eu tenho um rapaz que provavelmente ele está aqui para fazer uma corrida. Então, ó, um sinal ele foi emitido, né? Como se fosse uma largada. Então, marcou a largada. Pronto. Aqui o som já foi. Aí aqui, ó, o sinal sonoro para o início da corrida é emitido. Então, o som já foi solto, né? Já está lá. A pessoa escutou. Aqui nós temos a orelha externa, né? O pavilhão externo da orelha, que é a orelha externa. Nessa nossa orelha externa, a gente acaba recebendo esse som. Esse som ele acaba chegando na nossa orelha e vai passar pela orelha média interna na nossa cabeça, tá? Quando ela chega aqui, o som vai entrar, chegando no nosso cérebro, no nosso encéfalo, né? Toda essa estrutura, na verdade. Chegando no nosso encéfalo, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer que o cérebro vai ter que interpretar essas informações. Então, ele interpretou essas informações, né? O som ele conseguiu interpretar, ele vai interpretar o quê? Ah, o som já saiu, quer dizer que eu tenho que correr. Então, o nosso encéfalo vai mandar uma resposta, tá certo? Que resposta vai ser essa? A resposta vai ser enviada de célula a célula, né, de neurônio a neurônio, até chegar no músculo, dizendo para a gente correr. Ou seja, aqui, ó, o sinal é transmitido direto ao encéfalo, o impulso nervoso gerado ao encéfalo é enviado à medula espinal, que a encaminha para os nervos que ligam a musculatura. Como assim? Chegou a informação no ouvido, né? Vai para onde? Para o encéfalo. O encéfalo, ele vai compreender, ele vai processar essas informações e vai mandar, ó, desce aqui pela coluna, pela medula espinal, tá? E vai chegar nos músculos. Chegando nos músculos, ele vai fazer o quê? Vai começar a correr. Então, nós temos aqui, ó, recepção de estímulo, que foi justamente o quê? O som. Transmissão de impulsos nervosos. Então, depois do som, os impulsos nervosos chegam ao cérebro, ao nosso encéfalo, né? Toda a estrutura que está na nossa cabeça. Essas informações são processadas, certo? E depois uma resposta vai ser enviada. Que resposta? A resposta do som vai ser o quê? O ato de correr. Então, ele pega as informações, vão mandar através de quem? Através dos neurônios no processo de quê? Sinapse. Então, passa aqui, ó, pela nossa medula espinal, chegando no músculo, fazendo com que o atleta comece a correr. Ou seja, o impulso nervoso gerado no encéfalo é enviado à medula espinal, que encaminha para os nervos que se ligam à musculatura, né? Então, a pessoa começa lá a correr. Inicia assim, as contrações e extensões musculares responsáveis pelo movimento. Então, os músculos começam a contrair, descontrair, contrair, descontrair, que é esse momento da corrida desse indivíduo, tá certo? Vamos ver aqui, ó, uma outra imagem, que é também sobre transmissão de impulsos nervosos. Nós temos aqui duas pessoas, né?
uma pessoa está falando e o outro aqui está pensando ainda, tá certo? A gente não está vendo nenhuma fala dele, então ele está pensando. Bom, essa pessoa aqui, ela está emitindo um som, então é um estímulo sonoro, porque é o som. Também ela está emitindo para esse indivíduo um estímulo visual, porque ele está vendo ela. Se ele está vendo ela, é um estímulo ali sonoro, porque ele está ouvindo a voz dela, e vendo é visual, tá certo? Ocorre o quê? O som, né, chega aos ouvidos dele e ele vai interpretar, né, a informação, a pergunta que ela está fazendo, e visualmente ele também vai estar vendo, então já é dois estímulos, né? Ele está ali sofrendo dois estímulos dessa mulher. Então, esses estímulos chegam aonde? No nosso encéfalo, né? As estruturas que estão dentro do nosso crânio, chegam aqui e são processadas. Quando elas são processadas, o nosso encéfalo, ele vai mandar uma resposta, que é o que? Os impulsos nervosos. Então, ele pega, ó, como está aqui na região da boca mesmo, para fala, as informações chegam e ele começa a falar. Então, os impulsos gerados pelo encéfalo é enviado para a boca. Por que para a boca? Porque para realizar os movimentos, né? Então, ele percebeu lá que a mulher está falando, ele começou a lembrar dela e os impulsos chegam rapidamente e ela começa a falar. Mas, professora, isso ocorre rápido? Muito rápido. É mais rápido do que você estalar os dedos. É muito mais rápido esse estímulo chegar do que estalar os dedos. Então, a gente nem percebe muitas vezes isso, tá certo? Aí aqui, ó, ato reflexo. O que seria esse ato reflexo? Muitas vezes isso ocorre na nossa vida. Como assim? Tem um indivíduo, né, que está lá na cozinha e está mexendo a panela sem querer, ele acabou topando na panela. Ó, ele topou sem querer. Vamos ler aqui a situação. Em uma situação em que uma pessoa toca acidentalmente uma superfície muito quente, o estímulo gerado pelo calor é transmitido por meio de impulsos nervosos de neurônios presentes na pele dos neurônios à medula espinhal. Professora, não entendi nada. O que foi que está dizendo aí? Ó, eu tenho aqui a panela quente, a pessoa acabou topando nessa panela. A partir do momento que ela topou nessa panela, muitas vezes ele nem percebeu que ele topou na panela. Mas ocorre o quê? Ó? Na nossa mão, no nosso corpo, né, nós temos nervos. Nesses nervos nós vamos ter quem? As células, né, do sistema nervoso, né, células chamadas de neurônio, tá certo? Bom, aqui vai ocorrer que essas células, elas vão passando por meio das sinapses, de célula a célula, até chegar onde? Na nossa medula. Chegou na medula, vai vir para quem? Para o cérebro. Então, ó, a mão topou lá na panela, automaticamente as informações elas vão vir para onde? Para a medula. Da medula chega no nosso encéfalo. Chegou no nosso encéfalo, o cérebro vai interpretar o quê? Ocorreu alguma coisa, tem algo de errado ali. Vai fazer o quê? Mandar uma resposta. Então, vai ocorrer a resposta ao estímulo, que foi a queimadura no caso, tá certo? Então, o cérebro, ele interpretou essa informação, mandou lá uma resposta para o meu braço, tá certo? Eu estava com o meu braço lá, a informação chegou. Quando a informação chegou que meu braço estava em risco, o cérebro automaticamente manda a resposta para o meu braço contrair. Então, eu tiro muito rápido essa minha mão de lá. Às vezes, ocorre que a gente nem sente no momento que tirou o braço que estava se queimando. Depois que a gente tira, a gente percebe, poxa, me machuquei, me queimei, está doendo. Ocorre às vezes a gente sentir essa dor depois que a gente tirou o braço, porque é muito rápido. É em questão de milésimos de segundo, é muito rápido, a gente nem consegue perceber. Aí então aqui, ó, no segundo tópicozinho aqui. Na medula espinal, né, que nós já falamos, ocorre a transmissão de impulsos, o quê? Nervosos. O que são impulsos nervosos? São as mensagens, né? Aos nervos que chegam aos músculos do braço, os quais respondem ao estímulo afastando o braço da superfície quente. Ele percebeu, né? Mandou a mensagem para a medula, da medula para o cérebro interpretou e tirou automaticamente. No tópico 3, nós estamos vendo ali o que? Os impulsos nervosos que foram gerados, né? Pelo estímulo inicial, que foi estar com a mão lá na panela, também são enviados para o cérebro, onde a dor é percebida. Então, depois que a gente tirou, as informações da dor, elas são percebidas posteriormente. Então, ocorre o quê?
Como esses impulsos, né, levam mais tempo para percorrer o caminho até o encéfalo, a retirada do braço é realizada antes da dor. Foi justamente o que eu disse. Então, a pessoa tirou automaticamente só depois que ela consegue perceber que está sentindo dor naquele local. Tá certo? Ó, vamos ver aqui nosso próximo. Esse aqui também é bem interessante, né? Esse daqui vocês não têm no livro, mas é bem parecido com o outro. Ocorreu que nós temos aqui um cacto, né, que é uma planta. A pessoa topou aqui no nosso cacto. Aí ele fala assim, ó. Hoje, enviando o pedido. Então, ele está enviando o pedido, é como se fosse uma ligaçãozinha, né? Enviando o pedido. Ele envia o pedido para quem? Ele envia o pedido para o cérebro, tá? Para as estruturas do nosso crânio, que são cérebro, cerebelo, tronco encefálico, que vão compor a nossa estrutura encefálica, certo? Então, ele mandou as informações para o cérebro, para o nosso encéfalo. Tá certo, chegou lá, ele vai mandar uma resposta. Que resposta vai ser essa? Para o músculo contrair. Então, ele liga também para o músculo e o músculo fala o quê? Entendido. Por que entendido? Porque ele entendeu que é para fazer uma resposta. Qual a resposta seria? Pegar e tirar o braço do cacto, tá certo? Aí o bracinho fala, uou, olha que festinha, né? Então, tudo isso ocorre devido a quem? Ao sistema nervoso. O nosso sistema nervoso é quem vai controlar toda essa nossa estrutura do nosso corpo, tá certo? Bom, por hoje nós ficamos por aqui, tá certo? Qualquer dúvida vocês anotam. E forte beijo, grande abraço. Nossa atividade é lá na página 135, tá?